alunos! E aí, como estão? Tudo bem? Eu desejo que vocês estejam realmente todos com muita saúde, juntamente com sua família. Eu sou a professora Janaína, trabalhando a disciplina de Ciências, o nosso componente curricular. Dentro de Ciências, hoje nós vamos falar sobre calendários, fenômenos cíclicos e cultura. De início, você está vendo a imagem de um peão. Você já brincou com um peão? Já sabe qual é o movimento que ele faz? Quando a gente solta o peão da corda, ele começa a girar, girar, girar em volta dele mesmo e saindo do lugar também, girando, girando e saindo do lugar. Por que esse peão está em nossa aula hoje? Porque ele tem tudo a ver com o assunto que nós estudaremos neste momento. Sabe o quê? Sobre os movimentos. Movimentos do Sol, da Lua, da Terra. Nós sempre falamos muito, os professores, sempre estamos falando sobre os movimentos da Terra. Hoje nós vamos falar sobre movimentos que a Lua faz. A Lua, ela faz 3 movimentos. Movimento de rotação, movimento de revolução e movimento de translação. Todos esses movimentos ela faz enquanto ela gira no espaço. Ela faz os 3 movimentos. O movimento ao redor do Sol, né? A Lua, ela fica girando ao redor dela mesma. Observem essa setinha ao redor da Lua. Ela está mostrando através dos pontilhados também a movimentação que a Lua faz ao redor dela mesma. Esse movimento nós chamamos de movimento de rotação. Da mesma forma como a Terra, a Lua também gira ao redor dela mesma. Nós chamamos de movimento de rotação. O movimento ao redor da Terra chama-se revolução, movimento de revolução. O que seria isso? A Lua, ela vai girando ao redor dela mesma, mas ao mesmo tempo ela vai saindo do lugar. E saindo e dando uma volta maior, que é essa volta ao redor da Terra. Observem que tem setinhas e pontilhados indicando que a Lua faz movimento ao redor dela mesma, vai saindo do lugar, igual o peão, e girando, girando, ela também vai dando uma volta ao redor da Terra. Esse movimento ao redor da Terra, aí nós chamamos de movimento de revolução. Ao redor dela mesma é o movimento de rotação. E em volta da Terra é o movimento que a Lua faz, é o movimento de revolução. Os movimentos da Lua, assim como a Terra, a Lua ela não está parada no céu. Ela gira ao redor da Terra, que por sua vez gira ao redor do Sol. A Lua possui os movimentos principais, que são eles, que nós falamos agora há pouco lá na figura. Olha, translação, rotação e revolução. Vamos analisar melhor o movimento de translação. É o movimento que a Lua faz em torno do Sol, acompanhando a Terra. Sua duração é de 1 ano, como o da Terra. Portanto, esse movimento de translação, que é o movimento da Lua girando ao redor dela mesma e saindo do lugar, dando uma volta ao redor acompanhando a Terra e girando ao redor do Sol, que dura 365 dias. Nós chamamos de movimento de translação. Vamos ver agora o movimento de rotação. Analisem que nós temos uma espécie de eixo, tá? Esse é o movimento que ela faz em torno do seu próprio eixo. O que significa isso? É aquela comparação do peão, que ela vai girando, girando ao redor dela mesma. A Lua não fica parada, ela também se movimenta. A Lua gira sobre si mesma em movimento de oeste para leste. Ela leva 28 dias para dar uma volta completa ao redor dela mesma. É o movimento de rotação, que dura 28 dias. Que é o que ela faz em volta do seu próprio eixo.
E o movimento de revolução é o que a Lua faz ao redor da Terra. Olha só, nós temos a Terra centralizada, aí nós temos 4 luas. Por quê? Porque esse período de 28 dias, a Lua vai se modificando. Então, nós começamos a perceber que a Lua muda aos nossos olhos. Quando ela está cheia, a gente consegue percebê-la completa, né? Aí, depois de uns dias, ela passa a ser quarto minguante. Continua girando, girando ao redor dela mesma e se torna lua nova. Depois da lua nova, ela se torna quarto crescente. Ou seja, a lua ela vai saindo do seu lugar como o peão, vai girando ao redor dela mesma e quando ela vai fazendo esse movimento, dura 28 dias. E aí é onde acontecem as fases da Lua. Ao mesmo tempo que ela vai girando ao redor dela e vai girando ao redor da Terra, as duas, Lua e Terra, vão girando ao redor do Sol, tá? Esse movimento que a Lua faz ao redor da Terra, aí nós chamamos de revolução. É o movimento que a Lua faz ao redor da Terra, enquanto acontecem as 4 fases da Lua. Quarto minguante, Lua cheia, Lua nova e quarto crescente. Os movimentos de rotação e revolução têm a mesma duração, pois são realizados em tempos iguais, num período de 28 dias. Este período de 28 dias, em que a Lua gira ao redor da Terra e ao redor de si mesma, esse movimento nós chamamos de mês lunar. Lembra que eu mostrei agora há pouco sobre as luas? Então, daí vem o nome mês lunar. O número de dias do mês lunar é diferente do número de dias do mês da Terra, tá? O tempo que a Terra leva para girar ao redor do Sol é de 365 dias. Se chama ano terrestre. E o tempo que a Lua leva para girar junto com a Terra ao redor do Sol, aí ele se chama ano lunar. Então, temos ano terrestre e ano lunar. Mais uma vez, nós temos as luas nova, crescente, lua cheia e lua minguante do mês lunar. A importância do Sol e da Lua na construção dos calendários se dá pelo fato de que o Sol e a Lua evidenciam contrastes entre dia e noite, o que contribui com a marcação de tempo que é feita por calendários. Vale salientar que antigamente não existiam calendários, o que fazia com que os povos antigos se baseassem nos aspectos de Sol e Lua para marcar o tempo e dividir melhor as suas atividades. A Lua, por apresentar diferentes fases, era muito usada para saber em que época estava, o que demonstrava sua importância no referencial de tempo, ou seja, vamos dizer, através do tipo de lua, se era nova, minguante, crescente ou cheia, era muito mais fácil das pessoas saberem o que poderiam fazer com melhores resultados de acordo com a lua. Vamos lá, vamos conversar um pouco sobre a origem e a evolução do nosso calendário. A grande maioria dos calendários, construídos em diferentes épocas, baseiam-se nos movimentos cíclicos dos astros, principalmente no movimento aparente do Sol e nos movimentos da Lua. Olha lá no cantinho de novo a nossa imagem, a Lua se movimentando ao redor dela mesma, se movimentando ao redor da Terra e Terra e Lua se movimentando ao redor do Sol. Os principais tipos de calendários são calendário solar, calendário lunar e calendário lunisolar. Diferentes, hein, esses nomes? Pois é, os calendários solares são aqueles que seguem o ano solar. Assim, as estações do ano se iniciam sempre mais ou menos nas mesmas datas. O calendário gregoriano
é um exemplo de calendário solar. Mais adiante nós vamos falar um pouquinho melhor sobre o calendário gregoriano. Outro calendário, os calendários lunares, são aqueles cujos meses seguem a lua. Antes nós vimos no anterior calendário solar, que seguia o movimento do sol, o ano solar. Agora, os calendários lunares são aqueles cujos meses seguem a lua, iniciando-se sempre na mesma lunação. Esses calendários não consideram o ano solar. E uma data pode cair em diferentes estações e em diferentes anos. O calendário islâmico é um exemplo de calendário lunar. E os calendários lunisolares seguem o Sol e a Lua. Seus meses são lunares e seu ano se aproxima do ano solar. Para corrigir os desvios, há anos com um mês a mais que o usual. Os calendários judaico e chinês são exemplos de calendários lunisolares. Então, veja só, nós temos a aula de ciências que chegou ao final e eu gostaria de pedir a vocês que anotassem essas informações nos cadernos. Pegue seu caderno de ciências, pare seu vídeo, anote cada parte que foi trabalhada. Por quê? Porque quando você está copiando, você está lendo e revisando todo o assunto que foi trabalhado. É uma forma até de memorizar e compreender melhor todo o assunto dessa aula, certo? Então, não deixem somente na visualização. Anotem no seu caderno de ciências, que será muito importante, pois a sua professora irá trabalhar esse conteúdo com você. Então, se você tem ele anotado, será muito mais fácil de compreender o que foi trabalhado. Caso sinta necessidade, reveja a aula mais de uma vez, certo? Fique à vontade, reveja quantas vezes sentir necessidade. Pesquise em outras fontes, tire suas dúvidas com sua professora. Ela vai te auxiliar e te orientar muito bem para que você possa compreender e tirar dúvidas caso tenha tido. Se não tiver, melhor ainda. Desejo um ótimo dia para você e que você fique em paz e com Deus e com muita saúde junto à sua família. Beijos!